Olá, queridos, graça e paz, uma boa tarde a todos, que Deus vos abençoe, que Deus abençoe sua casa, sua família, que o seu lar seja alcançado pela misericórdia de Deus, que a sua casa seja alcançada pelo poder do Espírito Santo. Eu quero nesse momento trazer uma reflexão ao teu coração dentro da palavra de Deus, uma palavra que eu creio que vai mudar a sua forma de pensar em relação à Bíblia Sagrada, ou até mesmo pensar melhor sobre olharmos as coisas não segundo os nossos olhos terrenos, mas vermos de acordo com a palavra mediante a fé. É importante nós vivermos pela fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Querido, a fé nos faz triunfar em qualquer desafio. A fé faz com que nós vencemos qualquer dificuldade, porque a fé nos faz acreditar que o impossível torna possível, que o invisível torna visível, o que não existe passa a existir, porque a palavra diz que pela fé os nossos antigos obtiveram grandes vitórias. A Bíblia diz que pela fé os nossos antepassados tiveram grandes conquistas, e nós somos um povo privilegiado, o povo que alcançou a salvação mediante a fé. Eu não vou falar nesse momento ou nessa tarde da fé salvadora. Eu vou falar da fé conquistadora, da fé que as coisas invisíveis torna visível. A palavra de Deus nesse momento que será lida está baseada em Mateus capítulo 21, a partir do verso 18, que diz a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folha, e disse: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediato. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não farei o que foi feito à figueira, mas até que este monte disser: Ergue-te, precipita-te no mar, assim será feito. E tudo quanto pedis na oração, crendo, receberei. Em rápidas palavras, eu quero falar sobre a fé e o seu fruto, ou a fé e os seus acontecer, a realização dos milagres ou das maravilhas mediante a fé. Aqui nós vemos, é claro, a palavra, não há necessidade de explicação, porque a interpretação da palavra é bastante transparente e quem está acompanhando já viu a intenção desta palavra e o que foi realizado por meio de Jesus, através da sua fé, por meio de proferirem palavras de fé. E nós vemos que a palavra diz que Jesus foi passando com os discípulos e eles estavam com fome. E a Bíblia diz que o Senhor avistou uma figueira e, olhando aquela figueira, não tinha fruto. De certo, era uma árvore bonita, com bastante folha, aparentemente saudável, mas o que mais era necessário ela ter, ela não tinha. O que os discípulos precisavam, o que Jesus queria, era os seus frutos. E a palavra diz que eles não acharam fruto nenhum. E a palavra do Senhor diz que Jesus olhou, não achou tão agradável aquilo. Em algumas versões a palavra diz que indignou-se Jesus do que estava vendo e amaldiçoou aquela figueira.
E a palavra diz que imediato ela se secou. Queridos amados, nós vemos aqui a fé em ação e os seus frutos manifestados. Quando Jesus determinou, crendo que aquilo tornaria realidade, a palavra diz que foi imediato a manifestação do poder da palavra segundo a fé. Então o que eu quero dizer para você nesse momento é que nada é impossível quando nós cremos na palavra. A palavra do Senhor diz que tudo é possível aos que crer. É interessante ao que Jesus disse quando os discípulos se maravilharam com ele do ato realizado diante dos seus olhos. Os discípulos ficaram maravilhados, os discípulos ficaram felizes porque ele não tinha visto tamanho milagre ou tamanho acontecimento acontecer assim imediato. E o Senhor disse para os discípulos, vendo que os seus corações ficaram felizes pelo poder em que estava manifestado naquele momento pelos lábios de Jesus mediante a sua confissão de fé. E a palavra diz que Jesus disse aos discípulos: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, receberei. Querido, em meio às diversidades, em meio às lutas, às dificuldades, afrontas, confrontos que passamos, não fica apenas olhando as coisas acontecer, mas acredita que uma palavra que você determinar pode acontecer um grande milagre. Faça como fez aquele centurião. A palavra diz que uma certa ocasião estava Jesus com os seus discípulos e veio a ele um centurião e pediu a ele que fosse até a sua casa para que curassem o seu criado que estava enfermo. E a palavra diz que Jesus quis ir à casa dele, mas ele refletiu pela tamanha santidade, pureza, e ele se achou incapaz de receber Jesus em sua própria casa. E ele disse para Jesus: mestre, eu tenho o poder de dizer aos meus servos, aos meus conservos, eu tenho autoridade sobre eles. Quando eu digo vai, ele vai, vem, ele vem. E uma palavra só que tu me disser, o meu criado será salvo. A palavra diz que Jesus se maravilhou com tamanha fé daquele homem e disse: vai, porque está salvo o teu criado. E a palavra diz que aquele homem foi, e quando aquele homem estava indo à sua casa ao encontro do seu criado, já vinha um dos seus servos avisar que o seu criado já estava sarado. Olha que maravilha! Quando nós temos fé, a Bíblia diz que tudo é possível. Não fica olhando o tempo, não fica olhando os acontecimentos, mas acredita que tudo que vem como barreira, lutas, dificuldades e desafio, por trás disso tem uma grande vitória e um grande milagre. Acredita no poder de Deus, determina o teu milagre, porque assim diz a Bíblia que vai acontecer. Que Deus os abençoe em Cristo, em nome de Jesus.